Você sabe o que faz um médico radiologista? Na edição de hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos conversar então hoje sobre a radiologia e conhecer como funciona essa especialidade tão importante no diagnóstico. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Viva Saúde o médico radiologista, Dr. Hernani Batista Fernandes. Muito obrigado, doutor, pela tua presença aqui na edição de hoje do Viva Saúde. Obrigado pelo convite. Eu espero tirar todas as dúvidas de todos os usuários do sistema Unimed e demais colegas. Muito bom. A gente sabe que a especialidade ela é realmente muito importante nesse processo de diagnóstico. A gente vai entender melhor por quê na edição de hoje, né? Mas muitas vezes é tão rotineiro, né, para o médico, para o especialista dessa área, mas para o público não necessariamente, né? Quando a gente fala de radiologia, estávamos conversando aqui antes de começar a gravar a edição de hoje, é um tema bastante amplo, que envolve aí muitas segmentações, muitas possibilidades. E uma coisa é importante falar, né, que é essencial no diagnóstico de várias doenças, né, doutor? Não, sim. Para o público geral, eles entendem que radiologia é um curso técnico, que eles fazem um curso tipo no Senac ou uma escola técnica durante 2 a 3 anos e vão trabalhar como a gente trabalha. Mas não, o médico radiologista ele se forma, faz 6 anos da faculdade de medicina como qualquer médico e depois de 3 a 5 anos de especialização, para depois a gente fazer uma prova de título de especialista e sim ter a titulação de radiologista. E o que faz o médico radiologista, assim, na maior abrangência do seu trabalho, o que ele faz exatamente? O médico radiologista ele tem um leque de atividades, né? Nem todos trabalham em todas as atividades. Ele começa desde o raio-x, então todos os médicos, a gente interpreta os exames, ele é feito por um técnico ou um tecnólogo, e em seguida o exame ele é colocado para nós interpretamos e emitimos um laudo. Assim como os exames de mamografia, densitometria, tomografia e ressonância. Também tem os médicos que participam da radiologia intervencionista. Então, se o médico tem alguma dúvida, se tem um nódulo, se ele é benigno, se ele é maligno, a gente faz um procedimento com uma agulha para drenar algumas coleções. Então, para colocar stents, tanto qualquer parte do corpo, né, a gente também faz na radiologia intervencionista. Então, é uma especialidade bem ampla, não só como diagnóstico, mas como também terapêutico também. Quando a gente fala de intervencionista, o que seria na prática, assim, um procedimento aí que a gente pode ilustrar? Na prática, o procedimento mais comum por exemplo, a mulher chega com um nódulo de mama e tem uma suspeição de ser um câncer. Então, como vamos dar o diagnóstico do câncer? Então, provavelmente ela fez uma mamografia, que é um exame, o primeiro exame de escolha a ser feito, e aí faz um ultrassom. Ficaram com dúvida. Primeiro passo, a gente vai e faz uma biópsia. Então, a gente é feito ambulatorialmente mesmo, fizemos uma sedação com anestesia local, e vem uma agulha, chamada core biopsy, e tiramos um fragmento do nódulo. Mandamos para o laboratório e o diagnóstico já sai para o médico dele se é ou não um câncer, né? Outro método bastante usado na intervenção também é para nódulos de tireoide. É feito de uma maneira diferente, é feito com uma agulha fina, é feito um aspirado, só que são os 2 métodos mais utilizados na prática, né? Tem alguns outros métodos, mas esses 2 é o 80% da parte de intervenção. Tem o envolvimento, então, também do médico radiologista. Sim, sim. Nesse caso, foi feito um diagnóstico inicial e avançou para essa necessidade desse segundo procedimento, né, vamos dizer assim. Mas o foco principal da radiologia é prevenção. Prevenção, sim. Isso aí é sempre deixar bem claro para
o pessoal que o mais importante é a prevenção, é onde a gente consegue interferir na doença. Por isso que a gente tem que fazer os exames de rotina, sabe? Não adianta, assim, é uma coisa ruim para nós quando o paciente chega com uma doença avançada e a gente dá o diagnóstico com um prognóstico reservado. Então, assim, nenhum médico vai interferir na doença, se você vai ter ou não. Isso não existe. Mas nós podemos interferir na história natural da doença, no processo, na onde a gente pode começar a tratar e aonde vai ter um prognóstico melhor, né? Então é isso que o pessoal tem que entender, que os exames de prevenção devem entrar na rotina das pessoas. Que tipo de doenças mais comuns vocês encontram assim no dia a dia do trabalho, né, do médico radiologista, que são assim passíveis de prevenção? Uma das mais comuns é o câncer de mama, né? O câncer de mama está muito recorrente no nosso meio e é um método que eu sempre falo, você tem que chegar na hora certa, no lugar certo, por isso você tem que fazer anualmente. É igual você vai, leva o seu carro e faz uma revisão. Você tem que fazer uma revisão do produto que é mais importante na sua vida, que é você. Então, a mamografia tem que ser feita de eleição a partir de 30 anos. Se a mulher tem uma comorbidade, uma história familiar e câncer de mama com 35, é feito a de base. E nessas mulheres mais jovens, a gente também associa a ultrassonografia, geralmente porque tem uma mama muito densa que dificulta a avaliação na mamografia. Então, é onde a gente consegue alterar a história natural da doença. Eu acho que é um tipo de doença que é fácil tu fazer a prevenção dela. É questão das pessoas, necessidade das pessoas buscarem mesmo, né? Das mulheres buscarem realmente esse diagnóstico, né? Não, eu acho muito importante, porque a mulher, tem algumas mulheres que falam, eu não sinto nada. Mas geralmente o câncer não dá sintomas. Ele dá quando ele está avançado. Então, o que vai dificultar isso aí e vai alterar? É o prognóstico do paciente. Se você pega um câncer de mama na forma de microcalcificações, que é visto na mamografia, geralmente é feito uma cirurgia curativa. Você faz a cirurgia e você está curada. A partir do momento que você pega metástases, né, que já tem a lesão à distância, no fígado, nos ossos, no pulmão, você já não faz, já é uma cirurgia paliativa, você já não vai ter sucesso na doença. Para reverter esse processo já é mais difícil. Muito mais difícil. Talvez impossível, né? Você vai ter que associar quimioterapia, radioterapia. E até além do prognóstico do paciente piorar, vai piorar a qualidade de vida do paciente, né? Que vai se expor a procedimentos mais invasivos. Isso se aplica também a outros tipos de cânceres, né? Geralmente, a maioria dos tipos de câncer, né? Então, sempre enfatizo, não deixe para ir ao médico quando você tiver sintomas. Você vá quando tem sintomas, mas tente fazer uma rotina, um check-up anual, dar uma olhada, porque a gente quer alterar a história da doença no começo, não lá no final, quando o prognóstico é ruim. Sim. Doutor, mas a gente sabe também que essa rotina de exames, ela tem que ser monitorada pelo especialista, tem que ser, né, uma indicação médica, né? Não é simplesmente o paciente chegar, te procurar e falar, eu quero fazer todos os exames possíveis para ver se está tudo em dia, né? Como é que funciona isso? É feito encaminhamento para o radiologista, para o médico radiologista? Sim. Basicamente, o paciente ele não é do médico radiologista, ele é do médico solicitante. O solicitante pode ser em qualquer área, pode ser pneumo, pode ser reumato, pode ser o mastologista, pode ser o gineco. E ele vai solicitar os exames para fazer essa rotina. Então, o paciente já vem com a rotina toda pré-estabelecida para nós. Nós fazemos o exame e mandamos um documento de volta, que é o exame, afirmando se tem alguma doença, se não tem. E o médico solicitante ele faz a leitura. E com isso ele olha os demais exames de laboratório, enfim, os demais exames que pediu e faz uma leitura completa do paciente. Mas tem a leitura do médico radiologista
E depois tem a leitura do outro especialista que fez o encaminhamento, é isso? Sim, né? quando ele faz o exame, a gente vai fazer uma leitura do exame por completo. E aí, chegando lá, ele vai fazer a leitura do nosso laudo e comparar com as imagens que a gente manda. Porque o serviço tem que mandar imagens documentadas da lesão. Tem alguns serviços hoje que, para não ter custos, tudo, que eu acho que não é adequado, eles não mandam imagens do exame, mandam um CD. Mas, assim, principalmente para quem opera, não serve muito isso. Imagem impressa, doutor, tá falando? Tem que mandar imagem impressa, principalmente da lesão, né? E tem alguns serviços que não fazem isso, para economia de custos, né? E principalmente mamografias fazem em papel, que nenhum especialista aceita. Então, a gente faz uma leitura do exame, também mandamos todo online, se o médico quiser olhar o exame inteiro. Canal, né? E além disso, as imagens selecionadas da lesão, se tiver, e do exame inteiro. É interessante que é uma abordagem até multidisciplinar, né? São outros especialistas, vários especialistas falando sobre uma mesma situação, né? Sim. Isso reforça o cuidado e a qualidade daquele diagnóstico também, né? Assim, todo serviço tem que pecar pela qualidade. Não adianta... Tem alguns serviços que eles fazem... a gente sempre diz, baixo custo de exame, baixo custo de honorários, mas assim tu não está prezando pela qualidade do médico do serviço. Então, para ter um serviço de qualidade, tu tem que ter um profissional qualificado, com um título de especialista. Todos os profissionais trabalham ali dentro também, porque a gente trabalha num conjunto para funcionar adequado. Só funciona com o médico radiologista e com os técnicos tecnólogos. A gente tem que funcionar numa simbiose. Se não trabalhar todo mundo em conjunto, o resultado final é ruim. Sabe? Então, precisamos todo mundo trabalhar juntos para ter um bom resultado final. Para reforçar a segurança também desse diagnóstico, né? Falando de riscos, doutor, porque pode ser uma dúvida comum. A gente está falando da exposição à radiação, né? Ainda que pequena, né? Muitas pessoas falam, eu não vou me expor não vou buscar um diagnóstico nesse sentido porque posso estar me expondo a um risco. Como é que funciona isso, doutor? Desmistificando essa questão, assim, do risco do exame. Assim, há dois tipos, né? O raio-x, a tomografia e a mamografia, assim como a densitometria, trabalhamos com radiação ionizante, que é isso que o pessoal tem medo. Antigamente era feito de qualquer jeito, mas hoje não. Hoje sempre os físicos estão ali olhando todos os equipamentos, todas as salas, até todas as lâmpadas, para ver o nível de radiação que é emitido. Então, todo mês ele mede corretamente ali. A radiação é um efeito cumulativo, correto? Então, a radiação que tu toma, tu vai expondo para o resto da vida. Ou seja, o organismo não elimina. Ele elimina lento. Sim. Porém, você tem que ver o limite seguro e o limite não seguro, né? Então, basicamente, hoje, há um limite seguro, basicamente, para você fazer umas 50 tomografias por ano, uns 200, 300 raio-x por ano. Uma quantidade significativa, né? Significativa, que eu acho difícil alguém fazer. Difícil que seja necessária essa quantidade, né? Sim, hoje a radiação que a gente emite num raio-x é uma radiação, mesma coisa que tu ficar 5 minutos ao sol. Então, uma radiação que eu acho que bastante gente vai na praia no final de semana. Se expõe muito mais ao risco da radiação solar. Né? Isso. E hoje, com os aparelhos novos, tomógrafos novos, a gente faz um exame quando é um exame de check-up, a gente faz um exame com baixa dose de radiação. Então, você pega a radiação usual, basicamente divide ela por 10 e faz o exame do paciente de rastreio. É possível fazer isso? Nos aparelhos novos, sim, a gente faz isso com bastante frequência. O paciente sem sintoma nenhum, eu quero fazer uma tomografia de tórax, então a gente vai usar a baixa radiação. Já é um paciente que tem um nódulo pulmonar lá que a gente é suspeito para câncer. Não, então vamos fazer o protocolo normal, porque a gente vai cortar submilimétrio.
Quando o doutor fala cortar, vamos, imagem. Né? As imagens finas, para aparecer aqui. Sim. Porque quando você faz um rastreio, você não precisa aparecer imagens a cada 4, a gente faz a 0,15 milímetros, não precisa. Então a gente faz a 3, 4 milímetros, que vai ter uma boa eficácia para rastreio. Agora, quando você faz para diagnóstico, não, aí você tem que usar um pouco mais de radiação, fazer mais sequências, mais vezes dentro do tubo ali, que é como eles falam, né, do gantry, e a gente precisa fazer um exame diferenciado. Para cada doença, o exame é diferente. O pessoal não entende. Eu fui ali, o exame foi bem rapidinho. Eu estou aqui, o exame é demorado. Tem um protocolo definido pelo grupo e pelo serviço de todos os exames. Então, tu chega ali, estou com a suspeita de um nódulo no fígado. É uma coisa comum. Aí a gente vai entrar no protocolo. Então, não é um exame tão rápido como seria um exame de rotina. O pessoal às vezes fica meio assustado, está demorando muito. Não, é que cada tipo de doença tem um tipo de protocolo. Sim, tu falaste até do avanço, né? Dessa questão da exposição à radiação e do raio-x, que até um certo ponto era a única opção para diagnóstico. Né? Hoje nós temos aí outras diversas opções com precisão de imagem, segurança maior no diagnóstico. Né? O que avançou nesse sentido assim, da medicina? Avançou a qualidade das imagens. Né? Eu acho, há 20 anos, quando eu comecei, as imagens, principalmente na ultrassonografia, eram muito difíceis de você dar um diagnóstico. Salientando que ultrassom e ressonância a gente não usa radiação ionizante. Sim. Então é um método que você pode fazer frequente. Ultrassom, se a gestante quiser, ela pode fazer todo dia, né? Mas não precisa, né? A gente salienta que, em média, de 4 a 6 exames durante a gestação. Mas a qualidade dos exames e dos aparelhos de ultrassonografia, eu acho que ficaram fantásticas. A tomografia também melhorou muito a qualidade. Em 20 anos houve um grande avanço. Muito significativo. 10 anos atrás a gente não fazia 3D, 4D de ultrassonografia obstétrica, né? Os aparelhos, você não tinha uma boa definição. Hoje você faz ali você consegue ver o neném se movimentando, né? Dentro da barriga da gestante. E tu consegue ver o rostinho real, consegue ver as características dele, o perfil dele, muito bonito. Então, isso há 20 anos atrás era uma coisa inimaginável, né? Assim como os exames, né? Tu vê a ressonância, tu vê algumas ressonâncias que vêm de alguns locais, você não fica com a definição, você não consegue um bom diagnóstico. O médico às vezes, o senhor volta lá e faz nesse local específico, que é uma imagem melhor. Então, tu vê que é um aparelho de 15 anos atrás, não é um aparelho novo, como nós temos. Faz uma diferença muito grande. Hoje temos aqui, né? Na cidade. Sim, temos. Acho que Tubarão em si tem uma... Tá bem servida, né? Tá bem servida de imagem, sabe? Eu acho que, principalmente o nosso usuário Unimed, a gente tem um ótimo serviço aqui, todos os aparelhos de ponta, você pode ir ali, você tem o 4D, você tem todos os exames que precisa fazer de imagem no nosso serviço. Você pode chegar ali, vai ser bem atendido, e todos os exames que precisarem de radiologia, você pode ir ali procurar, desde um raio-x simples, a uma ressonância, passando por ultrassonografia, ecocardio, tomografia. Que são os principais. São as principais demandas aí. Eu acho que deve ser uns 95% da rotina. A tua área, a radiologia, ela foi bastante demandada, assim, necessária nesse processo da pandemia, né? Sim, eu acho que... As tomografias... eu acho que, assim como o pessoal intensivista e os plantonistas, eu acho que depois deles, e os anestesistas, nós fomos os que mais trabalhamos, porque o diagnóstico do Covid, assim, quando você pega ele no raio-x, geralmente você já tem um comprometimento maior que 50%, então você não consegue fazer o tratamento inicial.
E na tomografia, além de a gente dar um diagnóstico mais precoce, você consegue fazer o acompanhamento, ver a evolução da doença, ver se tem uns trombos, tromboembolia pulmonar, né? E ver se o pulmão vai aparecendo alguma fibrose, que é o efeito final do Covid. E depois a gente ainda faz o acompanhamento dos pacientes pós-Covid, mesmo depois para casa. Aquela dispneia, aquela falta de ar não sai deles ainda, leva muito tempo. E a gente faz a rotina deles constantemente. Então, eu acho que foi bem trabalhoso para nós. Como é que foi lidar com essa pressão, assim, como especialista, como médico, como pessoa? Não foi fácil. Vou dizer que sobrecarregou todos. Não só sobrecarregou com o serviço, como alguns de nós também ficaram doentes, tiveram que se afastar. E sobrecarregou todos, assim, eu acho que não teve nenhuma área que ficou sem trabalhar tanto, assim. Eu acho que todos trabalharam muito, mas principalmente essas 4 especialidades foram sobrecarregadas, sabe? Sim. Falando de outros serviços, né, como por exemplo serviços não, mas doenças, né, como a osteoporose, por exemplo, né? É possível identificar através da tua especialidade? Sim. Aqui no serviço de imagem da Unimed, nós temos um aparelho chamado densitometria óssea, né? E você consegue tanto definir a densidade do osso, ver se ele está normal, se tem osteopenia ou osteoporose, assim como a gente consegue definir a evolução no tempo, se o tratamento com cálcio está aumentando, o cálcio do osso, se está diminuindo. É um exame que hoje a gente faz de rotina, principalmente nas mulheres pós-menopáusicas. Onde você tem esse acompanhamento para saber como lidar com essa questão, e se está avançando, se está estacionado, é isso? Sim, para ver. Porque a pessoa, quando tem osteopenia e osteoporose, você começa a ter uma dor corporal difusa, né? Uma dor difusa. Então, as mulheres dizem, é uma dor que eu não consigo localizar, mas dói tudo. O que é uma dor difusa, doutor? É uma dor que você não tem um local certo, você não consegue apontar, dói meu ombro. Não, você sente uma dor no corpo todo. Então, a pessoa com... Isso pode ser um indício de que é caso de osteoporose? Principalmente se a pessoa está na pós-menopausa, né? Se a pessoa... A mulher, no caso, né? Sim. O homem... Geralmente a andropausa é pós 70 anos, né? 65 a 70 anos, costuma ter. Ou pessoas que têm um déficit de locomoção, pessoas acamadas, né? Com desuso de membros ou articulações, você vai ter osteopenia, osteoporose mais precoce e localizada. Então a gente consegue fazer isso. Além disso, a densitometria óssea é o melhor método para a gente quantificar a gordura corporal. Hoje, com esse pessoal de academia, estão querendo saber muito quanto é a massa gorda, a massa magra. E tem outros métodos, mas o método mais aceito, mais fidedigno, a gente faz pela densitometria óssea. Interessante, uma informação interessante, né? Que talvez só quem já teve acesso alguma vez que pode saber disso, ou muitas pessoas talvez nem imaginem, né? Associam muito à osteoporose mesmo. Sim, principalmente hoje quem solicita muito são os endocrinologistas, né? A medicina do esporte, que solicitam muito esses exames, que eles já fazem um acompanhamento desse pessoal, desses pacientes. Sim. Falando ainda de mitos e verdades em torno da radiologia, eu já ouvi coisas a respeito, por exemplo, de que quem tem implante dentário não pode fazer ressonância. Depende do implante, mas geralmente hoje em dia não. O implante, após 3 meses, pode ser feito. Outra coisa, assim, por exemplo, tatuagem, porque tatuagem tem metal também, tem que esperar 2 meses para fazer a ressonância. Então, se for fazer... O que é uma tatuagem? Não é uma tatuagem normal, é uma tatuagem de rena, vamos supor, de sobrancelha que mulher faz. A gente espera pelo menos 15 dias, porque tem metal ali. Então tem uma orientação, tem um sentido em tudo isso? Assim, tem um sentido. Por exemplo, se o paciente ele operou
anteriormente a 2000, que antigamente eles usavam clipes de metal no cérebro para aneurismas. Esse a gente não pode fazer. Quais as consequências disso? É que ali é um campo magnético. Um campo magnético vai puxar, sabe? Geralmente não vai dar nada. Pode dar uma dor de cabeça no paciente. Não é nada assim muito drástico, remotamente assim. Um clipe desse soltar. Porque é um campo, ele vai atrair um campo magnético na ressonância. Nós estamos falando de ressonância. Nos demais métodos pode fazer normal. Tomografia, raio-x, ultrassom. Mas a ressonância é um campo magnético, ele atrai tudo para dentro dele. Então, se tu entrar com um anel, vai puxar o campo magnético, vai ficar lá no aparelho. Nós vamos ter que desligar para tirar o anel. Por isso, quando o paciente chega ali, ele é tirado todo o metal. Ele tem que ser bastante sincero. Não, é obrigado a tirar toda a roupa e coloca uma roupa nova para ir ali dentro. E aí tem que falar, não pode ter nada de metal. E é feita uma entrevista ali, cerca de meia hora antes. E o paciente responde tudo, a gente tira todas as dúvidas, para não ter esse problema. Mas há todo um cuidado, um critério, né? Sim. Para a segurança do paciente. Sim, sim. E quando o paciente diz, eu botei um clipe, eu não sei, a gente pede que ele vá no fabricante ou no médico colocou, desmarca o exame, pede que ele traga, porque, assim, qualquer um clipe alteração... Um clipe cirúrgico? Clipe cirúrgico. É qualquer coisa que você coloca no seu corpo, uma prótese, um clipe, um stent, todos você tem uma numeração, né? E você fica com uma carteirinha. Um registro. Sim, tudo é obrigado a ter um registro. Então, o paciente fica com aquilo. Então, ele pode trazer aquilo ou pode ir no médico dele que ficou com o registro. E aí, com isso, a gente sabe, esse aqui é um tipo assim. Aí a gente pode saber se pode fazer ou não. É bastante criterioso mesmo, né? Sim, sim, tem que ser bem criterioso. Porque antigamente, assim... tinha alguns problemas. Hoje, como a maioria desses implantes, desses clipes não tem mais metal, né? Feito com titânio, outro tipo. Sim. Então a gente fica bem tranquilo de fazer o exame. Espera em média 3 meses e podemos fazer bem tranquilos. Qual é a diferença da tomografia para ressonância? Já que a gente falou sobre esse campo magnético e esses critérios todos, qual é a diferença básica? A básica é que a tomografia usa raio-x e a ressonância usa um campo magnético. Resumindo, pessoal, a tomografia serve para umas coisas, a ressonância para outras. Então são finalidades diferentes. São finalidades diferentes. Por exemplo, vamos supor, o paciente quer procurar um nódulo de tórax. Ele tem um nódulo, quer ver o médico. Apareceu no raio-x. Nós vamos fazer uma tomografia que ela tem uma melhor resolução para ver o nódulo, o tipo de nódulo. A ressonância não vai dar isso. A ressonância vai ver o nódulo, mas tu não vê o tipo, se aquilo é um tumor, se não é, a não ser se for muito grande. Ao contrário, se tu chega com uma lesão no joelho, uma ruptura de um ligamento, uma suspeita, uma lesão meniscal, se tu faz a tomografia, basicamente não vai servir para nada, assim, vai servir para ver se tem uma fratura ou outra. Mas a ressonância consegue ver com muita qualidade as partes moles, que é uma diferença bem substancial. Então, se tem uma lesão de menisco, se tem uma lesão de cruzado, se tem uma lesão de cartilagem, se tem uma lesão óssea, também a gente consegue ver com muita qualidade pela ressonância. Então, eles têm finalidades diferentes. É como a mamografia e o ultrassom de mama. Eles têm finalidades diferentes que podem contribuir um com o outro, mas que são para objetivos diferentes. Né? A mamografia, o pessoal sempre me pergunta, para que eu faço a mamografia se o ultrassom vê bem o nódulo? Aí eu sempre falo, para a gente alterar a história natural da doença. Porque na mamografia, como eu salientei, a gente vai ver a microcalcificação e vai fazer um rastreio. Então, toda vez aqui no nosso serviço da Unimed, a gente vai olhar sempre a mamografia antes de fazer. A gente espera o paciente fazer a mamografia, avalia a mamografia. O médico que faz o ultrassom é o mesmo que avalia a mamografia. Vê se tem algum nódulo, vê se tem alguma simetria, para depois tu entrar na sala e fazer o exame. Porque se você fizer, por exemplo, uma mama muito grande, você é capaz de perder a resolução espacial, porque essas mamas gigantes, o transdutor às vezes não chega lá no final. Mas sabendo que tem um nódulo naquele ponto, você faz uma compressão maior da mama e consegue chegar a avaliar o nódulo. Então,
você tem uma visão maior olhando a mamografia antes do que fazer ultrassom. Já que a gente está falando sobre esse assunto, e pode ser uma dúvida do público, o silicone, a prótese de silicone, ela atrapalha o diagnóstico? Não atrapalha em nada. Em As nada. próteses, elas são colocadas ou retroglandular, que é a mais comum, atrás da glândula, ou retropeitoral. Para o diagnóstico não atrapalha, porque a prótese ela fica atrás da glândula, que é o local onde tem o câncer, basicamente. Então a glândula fica superiormente. Então, para nós, não atrapalha em nada. As mulheres perguntam, quem tem mamografia, quem tem prótese mamária, faz mamografia? Faz. Sim, a mesma recomendação. É a mesma recomendação, não modifica nada. E a gente sempre salienta que a gente deixa a ressonância para casos duvidosos. A gente faz ressonância de mama, principalmente para ver se tem alguma dúvida se rompeu a prótese e para algum nódulozinho muito pequeno que a gente ficou em dúvida na ultrassonografia. Aí a gente faz a ressonância magnética, mas basicamente a gente faz a mamografia e em seguida faz o ultrassom. Eu acho que essa é a rotina nossa. São exames complementares. Sim, sim. É curioso ver um radiologista atuando, na verdade não radiologista, mas esse processo, né, de diagnóstico por imagem, porque o público não consegue identificar nada, não consegue ter noção de como fazer aquela leitura, né? Até no próprio ultrassom, muitas vezes, de pré-natal, enfim, né? E imagina nos mais complexos, né? Mas o especialista, ele tem um olhar diferenciado, né? Como é que é isso, doutor? Sim. É engraçado, às vezes chega o paciente para nós, eu só vejo um borrão, ou eu vejo só nuvens, eu vejo só branco ou cinza. E assim, basicamente a gente faz um treinamento, né, visual. Então a gente consegue avaliar desde o branco até o preto. E com isso a gente vê a escala de cinzas todas. Tem cinza claro, cinza escuro, cinza médio, cinza um pouquinho mais escuro. É um olhar treinado, assim. É um olhar treinado adestrar. que a gente leva muitos anos. Vou te falar que hoje o meu olhar é bem melhor do que quando eu comecei. E a gente vai evoluindo com o tempo. Então, claro, os exames, você vai fazer um obstétrico do neném, é mais fácil a pessoa... Porque a gente mostra o bracinho, a perninha, o rostinho, a gente vai direcionando. Mas quando a gente faz principalmente os exames vasculares de membros, a pessoa não entende nada. Ela tem que acreditar no que a gente está falando ali, porque é muito difícil, tem que saber a anatomia inteira, então é mais complexo. A experiência ajuda muito também, né, doutor? Sim, sim. A gente sempre fala, cada ano a gente faz um exame melhor. Eu acho que cada vez, mais prática, cada vez que você faz mais isso, você vai ficando melhor, você vai achando os atalhos também que auxiliam. Então, cada ano você vê uma coisa diferente e vai evoluindo. A gente estava falando aqui da região, né, da característica vocacionada mesmo para a saúde. E uma característica muito forte aqui é que também existem vários profissionais dentro da radiologia atuando em conjunto também, né? Explica pra gente, doutor, um pouquinho como é isso, assim. Um tipo de leitura, né? Não sei se eu estou colocando da maneira certa, mas falando de vários profissionais dentro dessa especialidade mesmo. A radiologia é uma especialidade muito ampla, né? E assim, há 30 anos atrás, o radiologista ele fazia basicamente o raio-x, a mamografia e tinha começado o ultrassom. E fazia os exames contrastados. Hoje a gente faz um leque de exames muito amplos. Então, assim como nas demais especialidades, a gente há subdivisões. Então, tem o radiologista que só faz mama, tem o radiologista que só faz pelve, tem o radiologista especialista em músculo esquelético, tem o radiologista especialista em neuro, em crânio, em coluna. E cada vez mais você vai tendo mais conhecimento e vendo que precisa dividir mais cada área. Tinha um professor meu, Dr. Paulo Brunato, que falava, quanto mais eu sei, menos eu sei.
Então, quanto mais tu vai aprendendo, tu vai vendo que tu tem que saber de uma área menor para você ser bom naquilo. Mais especialidade, especialidade, mais subespecialista. Né? Porque se você for fazer tudo, você não vai fazer tão bem. Sabe? Então, e aqui no nosso serviço a gente tem isso. Tem os que laudam neuro, tem os que laudam músculo, tem os que laudam mama, pelve, tem a parte de mulher, tem a parte de homem. É tudo subsegmentado tem também. A segmentação, essa sim, tem multissegmentação. Sim, e a gente trabalha como um grupo, né? Então, sempre quando tem uma dúvida, a gente bota o caso, vamos discutir o caso, tendo que chamamos o paciente de novo, refazemos o exame para a gente chegar num diagnóstico com melhor qualidade. Sabe? Tem coisas que é difícil para nós, mas é difícil nos Estados Unidos, é difícil em São Paulo. E às vezes a imagem não ficou boa, a gente chama o paciente, faz uma discussão entre os colegas para chegar no melhor diagnóstico. Por exemplo, doutor, o que é desafiador assim na tua profissão? Às vezes você pega uns tumores assim, principalmente eu laudo muito músculo esquelético, uns tumores ósseos, você sabe do que é o tumor, né? Mas você não consegue chegar a um diagnóstico, vamos dizer, mais preciso, histopatológico, assim, para guiar o paciente, o médico, ao que ele tem que fazer. Então a gente vamos fazer um complemento na tomografia, vamos chamar o paciente, vamos injetar contraste, vamos começar a discutir esse caso, vamos discutir com os colegas de São Paulo. Então, assim, a gente tenta chegar o mais possível ao diagnóstico mais preciso. E isso, na nossa área, isso é bom. Porque às vezes você está com o olhar fixo por uma parte da lesão, mas você não olhou com o paciente por inteiro. E às vezes com uma segunda visão, né, uma segunda leitura, você consegue melhorar o seu diagnóstico. Bastante importante, né, essa troca, né? A gente está caminhando para o final da nossa edição de hoje. Acredita? Já. Caminhando aí para o finalzinho do programa e da edição de hoje do Viva Saúde, eu quero te perguntar, o que é melhor na tua profissão? O que te realiza, assim, como profissional da radiologia? A gente vê o paciente em si, né? Essa troca com o paciente. Nem sempre, às vezes, é o diagnóstico, mas a troca diária, porque assim, o radiologista, a gente fala que é um médico que fica no cantinho escuro dele, sem falar com ninguém. Geralmente é assim, sabe? A gente fica sempre num cantinho, laudando, principalmente quando vai laudar os demais exames. E a ultrassonografia faz a gente ter essa interação com o paciente, sabe? Mais vínculo, e né? essa interação, esse vínculo. Então, eu acho que isso é importante para nós, ter essa troca com o paciente, sabe? Para o médico isso é importante também. Sim, porque quando você fica muito tempo atrás daquela salinha escura, só conversando entre os colegas, tomando um cafezinho, como eles falam, você também perde essa relação médico-paciente, que é importante para o diagnóstico. Nós sempre estamos ali quando você vai fazer um exame, deixar bem claro. Vou fazer uma tomografia, vou fazer uma ressonância, vou utilizar contraste. Não tem ninguém aqui, não. Nós estamos lá na sala, nós estamos olhando o exame. Sempre estamos ali. 100% das vezes tem que ter um médico quando vai utilizar meio de contraste. Então a gente sempre está ali olhando vocês. Toda vez a gente olha no começo do exame e quando vai liberar o exame. Então, sempre deixar o paciente bem seguro disso. Que quando você vai fazer um exame no nosso serviço, tem uma segurança de ter 100% das vezes. Vai ter um médico, vai ter uma enfermeira, vai ter os técnicos de enfermagem, vai ter os tecnólogos, vai ter uma equipe multidisciplinar para qualquer intercorrência. Sim. É muito raro hoje em dia, com os tipos de contraste que utilizamos, mas pode ter qualquer intercorrência. Então a gente sempre está ali com a equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de intercorrência, é algum imprevisto que pode acontecer na hora? Alguma reação alérgica ao meio de contraste. Hoje é muito raro com os tipos de contraste que utilizamos hoje, né? Vou te falar que hoje deve ter... geralmente são reações alérgicas leves.
Então, mas a gente sempre está ali para dar todo essa segurança para o paciente. Eu acho que quando ele entra no nosso serviço, ele tem que estar seguro, sabe? É a mesma coisa, tu entra para uma sala de cirurgia, ali tu entra, tu vai para dentro de uma sala e tu tem que confiar na gente. Uma relação de confiança, sem dúvida. Eu acho que o paciente, o cliente nosso que entra, ele tem que ter bastante confiança nos profissionais ali. Doutora, a gente finaliza então a edição de hoje falando sobre a tua especialidade, né, a radiologia. E não sei se já tivesse a oportunidade de falar assim, para o público de uma maneira tão abrangente, né, com tantos aspectos, né, da tua profissão. Eu acho que isso é uma oportunidade interessante, né? Não, eu acho que é uma oportunidade única, né? Eu acho que dificilmente a gente fala sobre isso, né? Geralmente quando algum pessoal nos procura por nome, sempre sei, a gente já fala assim, ó, encrenca. Procurou a gente por nome, é encrenca. Sabe, o nosso nome é encrenca. Mas é bom saber, pessoal, que não só nessas encrencas, mas nas outras coisas a gente está disponíveis e sabendo o que a gente faz e toda a segurança do nosso serviço. E estamos sempre ali dispostos para atender melhor o nosso cliente. E saber que existe, né, recurso. Sim, sim. Principalmente para prevenção. Muito importante, né? Porque a prevenção ainda é o caminho mais barato, mais acessível, mais seguro, né? Sim. Para todos, né? Para todos, né? Eu acho que... Para o paciente, principalmente. Para o familiar, né? Envolvendo todas as pessoas aí nesse processo. Doutor, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui também te ouvindo, né? Ouvindo mais sobre essa especialidade. E a gente possa falar mais sobre esse assunto também, porque eu acho que a informação traz também essa segurança, né, para o público. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar da edição de hoje. Opa, obrigado por poder participar e falar um pouco mais sobre a minha especialidade. E estamos sempre disponíveis aí quando precisar, falar um pouquinho mais sobre talvez alguma subespecialidade ou sobre um tema específico. Sim. Estamos disponíveis. Obrigado. As portas estão abertas. A gente agradece também a sua audiência, você que acompanhou o Viva Saúde de hoje. Não esqueça de compartilhar com os seus contatos e também mandar suas sugestões de pauta para a nossa equipe. A gente se vê na próxima edição do Viva Saúde.